Bom, iniciando a discussão sobre estudos de não inferioridade, a gente tem como objetivo de aprendizagem dessa sessão compreender em quais situações o estudo de não inferioridade seria preferível em comparação com o estudo de superioridade, o estudo de equivalência, e compreender os aspectos centrais, né, da metodologia de um estudo de não inferioridade. Ou seja, o que é que precisa, né, se atentar quando for fazer um estudo de não inferioridade, além do clássico que a gente já conhece dos ensaios clínicos. Bom, então, a primeira coisa que é interessante a gente falar é que a gente está mais acostumado a tratar, a estudar e a ver também na literatura ensaios clínicos randomizados clássicos, que são os ensaios clínicos voltados para a avaliação, ou que tem, né, como objetivo central da avaliação a eficácia ou efeito de uma determinada intervenção. E esses ensaios clínicos randomizados clássicos, eles geralmente usam como grupo de comparação um placebo. E aí a gente já viu lá no CCCP e sessões introdutórias que o placebo, ele é uma intervenção, né, que se assemelha ao máximo fisicamente e, se possível, quimicamente, em termos de odor, de textura, de efeitos colaterais, né, de efeitos colaterais com a intervenção que está sendo testada, com exceção do seu princípio ativo. Então, seria uma droga que imita ao máximo a intervenção que está sendo testada, só que sem o seu princípio ativo. Isso porque seria a forma mais controlada, vamos dizer assim, de se avaliar a eficácia da intervenção de interesse. Só que nem sempre o objetivo central, ou então o desfecho, vamos dizer assim, mais interessante para a questão do ensaio clínico é, de fato, a eficácia. Pode ser que o objetivo seja a avaliação do efeito associado a fatores que podem interferir no resultado da intervenção, ou seja, algo mais relacionado à questão de efetividade, a aplicação daquela eficácia no mundo real. E esses efeitos, esses fatores que podem interferir no resultado final da intervenção são principalmente relacionados à adesão ao tratamento, como o Caio falou, né, na discussão de caso. Nessas situações, pode ser preferível utilizar um ensaio clínico de não inferioridade ou um ensaio clínico com a metodologia voltada para equivalência. Aí eu queria chamar a atenção aqui para vocês que essa é a explicação, né, digamos assim, a motivação que a gente encontra na maioria das referências. Mas naquela referência maior lá do FDA que eu coloquei como referência complementar, eles colocam que a justificativa básica, vamos dizer assim, a justificativa mais importante, mais central para a elaboração de ensaio clínico de não inferioridade ou de equivalência é basicamente questão ética. Se você não puder colocar uma comparação de um determinado medicamento com o placebo por questões éticas, então você vai para o ensaio clínico de não inferioridade ou de equivalência. Então, quais seriam esses fatores associados à adesão ao tratamento e que podem interferir na eficiência da intervenção testada? Pode ser, por exemplo, o custo da intervenção, que vai determinar se a pessoa, né, o paciente, vai adquirir de fato aquele medicamento ou não. Pode ser a apresentação de efeitos colaterais, que a depender da severidade, às vezes podem ser até mais graves que os sintomas da própria doença, e o paciente pode, né, ter uma resistência a tomar aquele determinado medicamento. O regime de dosagem, que, por exemplo, se tiver um medicamento que você tome 5 vezes ao dia e um medicamento que você tome apenas um comprimido uma vez ao dia, com certeza o de menor dosagem, ou de menor frequência, vamos dizer assim, é o que teria uma tendência maior à adesão ao tratamento. E, por fim, a via de administração. Vias menos invasivas, como via oral, via tópica, geralmente tem um fator de adesão maior do que via intravenosa, por exemplo. Então, todos esses fatores podem justificar, vamos dizer assim, a análise feita em um ensaio
clínico de não inferioridade. Aí, essa imagem aqui traz uma ideia geral, vamos dizer assim, da avaliação que é feita em cada um desses 3 estudos. O estudo de não inferioridade, vamos começar pelo de superioridade, que é melhor, né? O estudo de superioridade, ele aceita, vamos dizer assim, ele aceita a nova intervenção quando nós temos verificado um efeito maior do que o efeito do placebo, ou significativamente maior, né, estatisticamente maior do que o placebo. O de não inferioridade, a gente coloca a régua, entre aspas, um pouquinho mais embaixo. Por que colocar essa régua um pouquinho mais embaixo? Esse threshold, esse limite um pouco mais embaixo? Que é justamente aquela noção de o quanto que da eficácia eu posso sacrificar, vamos dizer assim, qual a margem que eu posso ter sacrificada do efeito da intervenção para que eu possa ter acesso a vantagens como o melhor regime de dosagem ou um menor efeito colateral, menor risco de complicação. E quando esse medicamento, né, comparado, ele fica acima dessa margem colocada, desse M, né, que a gente vai ver a definição um pouco mais para frente, ela é aceita no estudo de não inferioridade. Mas se ela fosse seguir a mesma metodologia, vamos dizer assim, metodologia análoga, em um estudo de superioridade, essa intervenção não seria. Já o de equivalência, a gente vai ter 2 limites de interesse. No estudo de equivalência, a gente não avalia inferioridade, vamos dizer assim, a gente não aceita nem inferioridade e nem superioridade, só se aceita a equivalência, que é justamente essa margem aqui colocada entre menos M e mais M. No de inferioridade, a gente consegue colocar ainda a parte superior, o aspecto da superioridade. No de equivalência, não. A gente não aceita nem inferioridade e nem superioridade, só aceita de fato a equivalência. Agora, com a diferenciação, né, o elemento mais básico da diferenciação desses 3 estudos seria a definição de suas hipóteses. A gente peço desculpa pelo barulho aqui, que tem um monte de criança gritando na rua, não sei se está dando para ouvir, mas enfim. Vamos lá. Seguindo a questão da diferenciação base desses estudos, principalmente na questão das hipóteses. No estudo de superioridade, como a gente já está mais acostumado, né, a estudar, a hipótese nula afirma que não existe diferença estatisticamente significante entre os grupos analisados, ou simplesmente não existe diferença entre os grupos analisados. E não tá passando aqui. E a hipótese alternativa afirma que existe diferença estatisticamente significante entre os resultados dos grupos analisados. Em um estudo de equivalência, a hipótese nula, ela aparenta muito, ela se assemelha muito à negação da hipótese nula em um estudo de superioridade. Por quê? A hipótese nula no estudo de equivalência, ela afirma que existe diferença estatisticamente significante entre os resultados dos grupos analisados. E a hipótese alternativa afirma que não existe diferença estatisticamente significante entre os grupos analisados. E, por fim, quando a gente fala de estudos de não inferioridade, a hipótese nula afirma que a diferença entre as intervenções é maior do que a margem de não inferioridade. Ou seja, o que seria essa diferença entre as intervenções? Seria a diferença entre o controle e a intervenção testada, como não inferior. E a margem de não inferioridade é justamente aquele limite, aquele segundo limite que a gente colocou após o zero, antes do zero, naquele gráfico que eu mostrei anteriormente para vocês. Vou explicar com mais detalhes, né, do que se trata essa margem de não inferioridade. E a hipótese alternativa afirma que a diferença entre os tratamentos é menor do que essa margem de não inferioridade. Vamos aqui. Nesse gráfico,
Nesse gráfico, a gente tem a comparação do que seria a análise de cada uma dessas hipóteses em um estudo de superioridade, de equivalência e de não inferioridade. Então, no estudo de superioridade, só seriam aceitos, né, como estudos possíveis, assim, esses dois primeiros aqui. Esse daqui seria rejeitado, porque, sendo o estudo de superioridade, a gente, procurando a diferença entre os grupos analisados, a diferença foi estatisticamente significante nesses dois primeiros. Em um estudo de equivalência, a gente vai limitar os dois, digamos assim, os dois limites, que seriam o limite para a superioridade e o limite para a inferioridade. Como o Caio bem citou, os estudos de equivalência, eles são colocados, né, eles são escolhidos em situações muito específicas. Principalmente o exemplo que mais é colocado, né, na literatura e nas referências em geral é a questão dos medicamentos genéricos. Para esses medicamentos, de fato, em geral, são escolhidos os estudos de equivalência. E os estudos de não inferioridade, como a gente já estava debatendo anteriormente, são escolhidos quando tem outros fatores que podem interferir na eficácia, né, principal da intervenção. E nesse caso, seria, de acordo com a definição da hipótese alternativa que eu passei para vocês anteriormente, seriam aceitos esses três primeiros, mas esses dois aqui não. Esse daqui não seria por conta justamente dessa passagem que ele faz do intervalo de confiança no intervalo de menos n. E esse daqui, que seria, né, já fora do threshold colocado pelo intervalo menos n. Sobre os aspectos gerais. O objetivo geral de um estudo de não inferioridade, que é o que a gente vai focar a partir de agora, é demonstrar que uma intervenção é pelo menos tão boa quanto ou não inferior a um controle. E aí, nesse aspecto, o que é ser tão boa ou não inferior? Além da eficácia, ser também importante, ter também fatores importantes que justifiquem a sua adesão. Focando agora na parte dos aspectos metodológicos dos estudos de não inferioridade. Basicamente, o que vai diferenciar a metodologia dos estudos de não inferioridade dos de superioridade e de equivalência vão ser esses 5 aspectos. Primeiro, a margem de não inferioridade, os pressupostos de sensibilidade e constância, que Vinha já falou um pouco na discussão do caso, os fatores que vão ser levados em consideração na escolha do controle ativo, o tamanho da amostra e, por fim, a população de análise, né, a estratégia de análise dos dados. Primeiro, vamos discutir o elemento, né, que é dito como um dos mais críticos na elaboração do estudo de não inferioridade, que é a questão da margem. Essa margem, ela quantifica a máxima perda de eficácia clinicamente aceitável para que o tratamento em estudo possa ser declarado como não inferior ao controle. Então, é basicamente aquela noção que Pedro Carneiro falou na discussão de casos, eu também falei um pouquinho, que é basicamente, digamos assim, o quanto que é possível sacrificar, entre aspas, o quanto que é possível abrir mão da eficácia que já foi verificada para um determinado medicamento, né, da parte da eficácia clinicamente aceitável, para que o tratamento em estudo ele possa ser considerado como possível de ser aplicado no tratamento do paciente, seja por razões de diminuição de risco, de complicação, seja por razão de melhor adesão, enfim. Então, basicamente, o M vai dizer o quanto da eficácia que eu posso abrir mão e que é clinicamente possível, né, clinicamente aceitável abrir mão, para que eu tenha acesso a outros benefícios. E esse valor de N, ele tem dois aspectos muito importantes para serem analisados.
Ele é estabelecido segundo, com base, né, em considerações clínicas e estatísticas a priori. Ou seja, o efeito, o tamanho do M, o valor de M, ele vai ser uma consequência de estudos de superioridade feitos sobre o controle de forma anterior. Por quê? Porque, como acho que Thay falou na discussão de caso, ou foi Vini, não lembro direito, esse M é uma margem, é uma fração da eficácia do efeito desse tratamento que foi verificado anteriormente, ou seja, do controle que foi testado anteriormente contra um placebo. Então, o valor de M, ele depende dessas estatísticas e considerações clínicas a priori. E essas considerações, elas podem ter como base dados absolutos, dados relativos ou medidas de risco. Quando a gente fala de dados absolutos, fica um pouco mais difícil determinar esse valor de N. Tanto é que essa referência traz que em estudos que se tem desfechos muito duros, né, tipo morte ou morbidade não reversível, o valor de M ele é muito difícil de determinar, em alguns casos pode ser até mesmo impossível. Outras duas características importantes dessa determinação do valor de M é que ele não pode exceder a mínima diferença clínica relevante, que seria a utilizada em um estudo de superioridade, e que não pode ser igual ou maior do que o efeito integral do tratamento controle. Porque senão, se o valor de M pudesse, né, exceder esses dois limites, vamos dizer assim, poderia chegar num ponto em que o placebo poderia chegar num limite de margem, vamos dizer assim, que o tratamento controle não fosse mais eficaz, uma medida de efeito que o tratamento controle não fosse mais eficaz. E como a gente vai ver posteriormente, esse é um dos pressupostos para a comparação eficaz, vamos dizer assim, para a comparação eficiente em um estudo de não inferioridade. Pronto. Aqui é uma comparação interessante sobre o que seria a verificação, a aceitação da hipótese alternativa em um estudo de superioridade e em um estudo de não inferioridade. Esse threshold aqui, esse limite colocado em zero, é o limite do estatisticamente superior, que é o limite justamente que é utilizado, vamos dizer assim, no estudo de superioridade. E esse de menos M é justamente quando você coloca nesse limite estatístico as considerações clínicas de adesão ao tratamento, de diminuição de risco de complicação, etc. e tal. E aí, eu não sei se foi a isso que Caio se referiu, mas aqui a gente pode ver que um estudo ele pode ser não inferior no sentido clínico, vamos dizer assim, e superior no sentido estatístico, que seria o exemplo desse primeiro aqui, não inferior no sentido clínico e não superior no sentido estatístico por conta dessa variação no intervalo de confiança, com a inferioridade não demonstrada e também não superior por conta da amplitude do intervalo de confiança e da posição da medida do efeito verificado, e assim sucessivamente. Eu vou só ler aqui para não tomar muito tempo da sessão. Com a inferioridade não demonstrada e inferior em sentido estatístico, não inferior e inferior, que foi, acho que foi isso que Caio se referiu, à discussão do caso, porque ele seria inferior estatisticamente e não inferior na questão clínica. Na verdade, não inferior. E aqui não inferior e inferior. Sobre alguns slides antes, na verdade, eu falei que a determinação do N utiliza tanto aspectos clínicos quanto aspectos estatísticos. Os aspectos clínicos levam em consideração principalmente a área terapêutica e a magnitude do efeito. Então,
na referência que eu utilizei para montar a apresentação, ele cita a área de oncologia como uma área interessante para dar esse exemplo. Por quê? Na oncologia, muitas vezes, a eficácia do tratamento ela é secundária diante dos efeitos adversos, né, dos efeitos colaterais que aquela intervenção pode gerar no paciente. Por quê? Porque numa situação, às vezes, terminal, o paciente pode preferir sofrer menos com os efeitos colaterais do que, de fato, ter uma diminuição, vamos dizer assim, no tamanho de um determinado tumor, de uma determinada lesão cancerígena. Então, quando isso acontece, né, quando é de interesse da área que isso acontece, as margens de não inferioridade tendem a ser um pouco mais amplas, tendem a ser um pouco maiores. Já em áreas terapêuticas, que de fato a eficácia é o ponto central e que não existe tanto efeito colateral assim associado, como o tratamento de anti-infectivos, por exemplo, a determinação do M, né, a margem do M tende a ser um pouco mais estreita. Com relação a esse quarto fator aqui, dos dados externos, foi uma informação que estava no livro do Philip Fregner, né, que você é possível você alterar o valor de M dentro, né, quando o estudo já tenha iniciado, só que isso só é possível quando justificado por dados externos. Então, quando você tem uma justificativa, na verdade, dada por evidências robustas externas ao seu estudo, você pode alterar, é mais aceitável que seja alterar para menos essa margem de não inferioridade. E os aspectos estatísticos são basicamente as estratégias, né, utilizadas para poder determinar esse valor de N, né, assim, as estratégias um pouco mais fixas para determinar esse valor de N. Como é que essa determinação é feita, vamos dizer assim? O primeiro aspecto que tem que ser levado em consideração é que o N, como eu já falei anteriormente, ele é uma margem, ele é uma fração da eficácia percebida de uma intervenção que foi anteriormente testada com placebo. Então, a princípio, você tem que ter uma ideia, vamos dizer assim, do efeito daquela intervenção. Feito, né, obtido a partir de um estudo de superioridade. Então, vamos supor aqui em um exemplo que se tenha uma intervenção que demonstrou eficácia de 80% frente a um placebo com resultado de 60%. O efeito líquido, que seria a medida do M1, né, que em algumas referências trata com o nome de efeito líquido, outras com o nome de M1, seria de 20%. E com um intervalo de confiança de 95%, a gente teria um intervalo, né, de 11,1% e 28,2%. Em um segundo estudo, que seria o estudo de não inferioridade, que é aquele que você quer avaliar um tratamento para ver, né, em relação às vantagens com diminuição de risco e todos aqueles fatores que a gente já discutiu, eu vou utilizar como controle a intervenção do estudo anterior. Eu vou lá, utilizo como controle a intervenção do estudo anterior. E eu utilizo no cálculo do M2, que seria a minha margem de não inferioridade, o efeito líquido multiplicado pela fração de preservação do efeito, que é chamada o método de comparação com placebo putativo ou método de margem fixa. Que é basicamente você escolhe, entre aspas, a fração de preservação do efeito para poder determinar o quão conservador e o quão rigoroso o seu estudo vai ser. É nessa parte de fração de preservação do efeito que entram todas aquelas inferências clínicas que eu citei anteriormente. É na definição da fração de preservação do efeito que vai entrar a influência da área de estudo, que vai entrar a influência da existência ou não de efeitos colaterais, que vai entrar a magnitude do efeito esperado para a intervenção e todos aqueles aspectos mais subjetivos, né, que eu citei anteriormente. E, geralmente, essa fração de preservação do efeito, ela fica entre 50% e
75%. O segundo método, que é o método um pouco mais conservador, vamos dizer assim, é o que tem como recomendação pelo FDA, é esse 50% rule, ou 95% method, ou regra dos 50% e método 95%, 95%, que é você colocar como 50% do limite inferior do intervalo de confiança colocado anteriormente, ou 50% do limite superior do intervalo de confiança obtido anteriormente. A abordagem mais conservadora, né, vamos dizer assim, seria do limite inferior. Mas também é possível você utilizar essa estratégia de escolha do limite superior. O outro aspecto, além da margem de não inferioridade, é a escolha do controle ativo. É necessário assegurar, como eu citei anteriormente, né, que o controle ativo seja superior ao placebo, caso ele fosse utilizado em um estudo de não inferioridade. Então, para poder assegurar isso, qual seria a melhor forma, né? Qual seria a forma mais controlada? Seria que você tivesse um estudo com 3 braços, em que um braço seria tratamento, o tratamento que você quer testar, o outro braço seria controle, que seria o tratamento padrão, e o terceiro braço seria o placebo, que aí você conseguiria comparar, né, separadamente o grupo controle com o grupo placebo. No entanto, por questões éticas, como a gente já falou aqui, muitas vezes isso não é viável de se fazer, né? Muitas vezes isso não é executável. Então, a gente coloca só 2 grupos na comparação, geralmente, que é o grupo controle, geralmente representado pelo tratamento padrão, e o grupo de tratamento que eu estou querendo testar. É interessante notar que esse tratamento que eu estou utilizando no controle, ele tem que ter evidência de sua eficácia, tem que ter uma alta precisão do efeito verificado e também uma alta magnitude desse efeito verificado. E é interessante saber que nem todas as medicações que são tratadas como validadas para uma determinada doença cumprem esses três parâmetros, vamos dizer assim. Geralmente, o que é dito como padrão ouro para determinada doença cumpre, geralmente, mas nem toda medicação validada para tratamento de uma determinada doença cumpre essas três condições, vamos dizer assim. Então, basta que um determinado remédio seja indicado para o tratamento de uma doença para que a gente possa fazer um estudo de não inferioridade com ela? Não. O ponto principal é esse. Precisa ter evidência da eficácia, essa evidência precisa indicar alta precisão do efeito, e o efeito também precisa ter um tamanho considerável. Falando agora sobre sensibilidade e constância, que são alguns dos pressupostos que são utilizados em estudos de não inferioridade. A sensibilidade do ensaio, como é trazido por referência, é a propriedade de detectar diferenças entre tratamentos quando elas de fato existem. Ou seja, é um termo, né, um pressuposto, vamos dizer assim, que é importante em qualquer metodologia de ensaio, né, em qualquer, seja ele de não inferioridade, de equivalência ou de superioridade. Só que tem um papel interessante no estudo de não inferioridade por conta dessa diferença entre o que seria o cenário ideal, controle, tratamento e placebo, o que é, na verdade, o cenário prático, que é controle e tratamento. Para que seja possível detectar uma diferença real em um estudo de não inferioridade, é necessário assegurar, como já foi dito anteriormente, que o tratamento, o controle, né, comparado com o tratamento estudado, tenha já sido verificado pela eficácia. Porque, senão, a gente não vai poder determinar se no estudo de não inferioridade
os dois... não, eu estou atrapalhando um pouco a explicação. Eu não posso afirmar, digamos assim, com certa certeza, que as duas intervenções não são eficazes, se eu não tiver esse pressuposto cumprido anteriormente. E o segundo aspecto a ser respeitado é a questão da constância. E como o Vini falou, é que eu posso, em algum momento, ter verificado que o meu tratamento utilizado no controle, ele foi testado contra um placebo e, de fato, ele demonstrou uma eficácia significativa. Só que, com o passar do tempo, essa informação, essa eficácia verificada pode ter mudado, seja por uma melhora no treinamento da equipe que aplica a intervenção, seja por uma questão de desenvolvimento, por exemplo, a referência cita, no caso de antibióticos e superbactérias, vamos dizer assim, que a resistência, né, do agente etiológico com relação ao tratamento pode interferir na eficácia. Então, o tempo é um fator que é importante nessa comparação. E na aceitação do pressuposto da constância, a gente tem que verificar se a medida de eficácia que eu estou utilizando atualmente, na verdade, a medida de eficácia que eu estou pegando, né, previamente, bate com a que eu posso verificar atualmente. Porque uma mudança significativa nesse aspecto vai direto interferir na medida do efeito líquido, que é o M1, e que direto interfere na medida da margem de não inferioridade, que seria o M2. Um outro aspecto também relacionado à sensibilidade, à constância e também à escolha do controle ativo é a questão do biocreep. O biocreep, ele é citado, né, como uma degradação, vamos dizer assim, do efeito comparativo da eficácia do placebo, ou do placebo não, do controle anterior. Se eu tenho, por exemplo, um determinado tratamento que eu coloco em meu estudo de não inferioridade comparado ao tratamento padrão. Esse tratamento padrão já foi analisado contra um placebo, né, como a gente já sabe, beleza. E no meu estudo de não inferioridade, eu detecto que esse meu tratamento agora que eu estou analisando, ele não é inferior ao tratamento padrão. Beleza. Se, posteriormente, algum outro pesquisador comparar um terceiro tratamento com o tratamento que eu comparei no estudo de não inferioridade e também verificar a não inferioridade, esse resultado que ele teve não indica necessariamente que o segundo resultado é superior ao tratamento padrão. Por quê? Simplesmente pelo fato de que os valores utilizados para a determinação da margem, os critérios utilizados para a determinação da margem de não inferioridade do primeiro estudo não necessariamente são iguais aos fatores do segundo estudo. Isso faz com que, digamos assim, muitas medidas indiretas, uma medida indireta seja feita sobre a outra. E isso diminui o efeito, digamos assim, a propriedade da eficácia inicial. Essa cadeia é chamada de degradação da eficácia, que também pode ser chamada de biocreep, também é conhecida como biocreep. Só a termos de curiosidade, esse mesmo efeito pode acontecer também com dispositivos, que é chamado de technocreep. E, por fim, a gente tem a consideração do tamanho amostral. No cálculo amostral, a gente tem, de forma geral, né, a gente considera a probabilidade alfa e a probabilidade beta, um dos termos, né? No caso do estudo de não inferioridade, a probabilidade alfa se tem como risco se declarar falsamente a não inferioridade. E em testes unilaterais, essa probabilidade é tida como 0,025, que é diferente do valor que a gente está acostumado para estudos, né, estudos que utilizam
em estudos de superioridade. E a probabilidade beta, ela traz também o risco de declarar facilmente a inferioridade, e que é colocada como 0,1 em termos geral, que também é diferente do que é colocado em estudos de superioridade, né? Como a gente já estava acostumado a ver o alfa de 5% e beta de 20%. O outro fator que interfere no cálculo do tamanho amostral é o valor estipulado para a margem de não inferioridade. Basta a gente pensar que a margem de não inferioridade ela vai ser um valor, uma fração do tamanho de efeito da eficácia, na verdade, da intervenção que eu estou analisando. Então, se ela é comparativamente, vamos dizer assim, ela é análoga à eficácia, né, a tamanho de efeito, e a gente pensar na definição lá de tamanho amostral e cálculo amostral e tal, a gente pensa que quanto menor o efeito é detectado, quanto menor o efeito de um determinado tratamento em uma população, mais difícil ele é de ser detectado e, por isso, maior seria o tamanho da amostra necessária. No slide que vem, a gente vai ver uma comparação melhor sobre isso, aí acho que vai dar para entender melhor. E, por fim, a variabilidade esperada da medida do efeito. Então, o quanto que aquele efeito, né, da intervenção varia. Se varia muito, então provavelmente a gente vai precisar de um tamanho amostral maior. Se varia pouco, um tamanho amostral menor já vai ser suficiente. Isso serve para basicamente todos os desenhos de estudo que utilizam o cálculo amostral, né, não só para não inferioridade. Então, a comparação das equações que a gente tem é basicamente essa. O N vai ser o número de indivíduos necessários no estudo. O Z é uma constante que vai ser determinada pelo valor de alfa e pelo valor de beta, a depender da metodologia escolhida para o estudo. O S vai ser essa variabilidade, né, na medida do efeito que eu citei. Geralmente pode ser por desvio padrão ou então outra medida de dispersão. E o D, na equação 1, que é a equação geral para ensaios clínicos com grupos paralelos, o D seria essa questão do tamanho de efeito. No estudo de não inferioridade, é substituída o D do tamanho de efeito pelo N, que é a margem de não inferioridade, certo? Então, por isso que eu fiz essa analogia. Logo, quanto menor for o N colocado na margem de não inferioridade, maior teria que ser o N, maior o número amostral da minha pesquisa. E, por fim, a gente tem as possibilidades, né, da população de análise. Em estudos de superioridade, a gente tem o Intention to Treat, o ITT, né, como o Vini citou na discussão de caso, como uma espécie de consenso para a população de análise. Porque o ITT, ele diminui a chance, né, de erro e mantém alguns aspectos importantes do desenho do estudo, como a questão da randomização e etc. Já os estudos de não inferioridade, se a gente manter essa questão do somente o ITT, a gente vai ter uma aproximação entre as medidas verificadas, ou seja, vai ser mais difícil verificar a diferença. Só que no estudo de não inferioridade, isso tem um agravo um pouco maior do que os estudos de não inferioridade, porque no estudo de não inferioridade, isso vai aumentar muito a chance, a probabilidade de erro de tipo 1. Então, uma das ideias, né, que é trazida para poder sanar esse problema é colocar a análise de per protocolo. Só que a análise de per protocolo, por ter um viés, vamos dizer assim, que segue, das pessoas, de incluir na análise as pessoas que seguiram o protocolo, pode também aumentar a chance de erro de tipo 2. Então, uma das ideias, né, que foi proposta para poder balancear essa diferença é colocar as duas análises
em um mesmo estudo, que seria tanto colocar intention to treat e tanto junto com a pair protocol. Essa é uma recomendação dada pelo FDA, mas não é um consenso, vamos dizer assim, em toda a literatura. Não é uma questão consensual em toda a literatura. E, por fim, as questões mais de take-home. O que a gente teria que lembrar sobre os estudos de não inferioridade? Primeiro, a questão do objetivo. O objetivo de um estudo de não inferioridade é você analisar o quanto da eficácia de uma determinada intervenção você pode abrir mão, né, entre aspas, para poder ter acesso a outras vantagens, geralmente vantagens associadas à adesão ao tratamento. A outra questão são os pressupostos, principalmente acessibilidade do estudo e constância. A acessibilidade está principalmente relacionada com o fato do meu controle no estudo de não inferioridade ter sido testado contra um placebo anteriormente e ter sido verificada na sua eficácia com alta precisão e com alto tamanho de efeito, e a constância que essa eficácia que eu estou utilizando para o meu controle, né, como referência para o meu controle, atualmente seja a mesma que foi verificada previamente. Enquanto aos aspectos metodológicos, a gente tem que lembrar das diferenças da hipótese nula e alternativa de cada um dos 3 estudos, da definição da margem de não inferioridade, dos aspectos do cálculo amostral e também com relação à população de análise, que é proposta, né, uma análise conjunta de ITT e pair protocol. Bom, gente, a sessão foi essa, espero que vocês tenham gostado, e essas foram as referências utilizadas.